como declarar BDRs no imposto de renda. BDR é a abreviatura de Brazilian Depositary Receipts, ou seja, quando você tem a vontade de investir em empresas como a Google, como o Facebook, investir em empresas como a Disney, e você não quer acessar diretamente lá no exterior, abrir uma conta numa corretora no exterior e lá começar a investir, enviar dinheiro lá para o exterior, você pode também verificar quais são os BDRs que são negociados na nossa B3. A nossa Bolsa de Valores B3 possui diversos BDRs. Os BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts, são títulos de ações que são de outros países. Então, há BDRs de Google, você pode investir na Google ou na Disney, por exemplo, comprando os BDRs na nossa Bolsa Brasileira. Ou seja, eles são negociados dentro do nosso mercado de ações, dentro da B3. Basta acessar o Home Broker, buscar pelo código da ação e fazer a compra. Depois, no momento de declarar os BDRs no imposto de renda, você deve atentar para esses passos que mostrarei a seguir. Então, os BDRs são a abreviatura de Brazilian Depositary Receipts, ou seja, são recibos depositados, negociados na nossa Bolsa de Valores brasileira, na nossa B3, e esses BDRs representam ações de empresas listadas no exterior. Então, na prática, negociar BDRs, fazer a compra e a venda de BDRs na nossa B3 é o mesmo que investir em papéis em companhias internacionais, é o mesmo que comprar ações de empresas que não têm a sede no Brasil. E você tem a comodidade de operar dentro da Bolsa Brasileira. Você vai utilizar o mesmo home broker, vai utilizar a mesma corretora. É uma vantagem para você ter a diversificação. Por exemplo, as pessoas que investiram em BDRs antes do corona tiveram um lucro, porque mesmo que tenha caído a Bolsa americana, o SP500, por exemplo, Nasdaq subiu, o SP500 voltou a subir, mas inicialmente, mesmo caindo, o dólar se valorizou e aí o investimento dolarizado rendeu. Então, é uma forma de o investidor ter uma diversificação também, se ele decidir investir em empresas lá no exterior. É interessante também analisar o ciclo de mercado para ver como está o desempenho da bolsa, se não está cara ou barata, fazer os procedimentos de valuation para avaliar a possibilidade de investir na empresa, verificar se ela não está muito cara, verificar o valor dolarizado também, verificar como está o valor em dólar. Então, é uma forma de manter investimentos dolarizados e também é uma forma de o investidor diversificar os seus investimentos. Diversificação é a palavra-chave aqui, pois o risco fica distribuído, então, entre várias empresas. Neste caso, incluindo empresas do exterior, listadas no exterior. Então, é possível ganhar de duas formas com os BDRs. A primeira é com a valorização dos papéis no mercado. Então, o ganho de capital é tributado com uma alíquota de 15% de imposto de renda nas operações comuns, e se o investidor fizer day trade, pagará 20% de imposto de renda sobre o lucro. A segunda forma de o investidor ganhar é com a valorização do dólar. E o investidor precisa recolher mensalmente imposto de renda devido nas operações com BDRs, até o último dia útil do mês seguinte ao das operações por meio de um documento DARF. E eventuais prejuízos podem ser compensados com o lucro apurado futuramente. A segunda forma de obter ganho com BDR são os dividendos. Digamos que a Google teve lucro e ela resolveu distribuir parte dos lucros por meio de dividendos. Então, essa parcela do lucro que as empresas distribuem aos acionistas volta também para os investidores brasileiros,
Aqui, no caso, os investidores brasileiros que compraram ações da Google, por exemplo, recebem aqui os proventos pagos pelas empresas lá fora da mesma forma. Só que nesse caso a tributação é diferente. O investidor precisa recolher mensalmente imposto de renda sobre os dividendos dos BDRs por meio do chamado Carnê-Leão, com base na tabela progressiva mensal que prevê alíquotas de 0 a 27,5%. Vale frisar que em função da tabela adotada só são tributados os rendimentos mensais superiores a R$ 1.903,98, que é o limite de isenção. Abaixo disso está isento. E acima disso, o investidor deve emitir um DARF para fazer o pagamento. O código da Receita é 0190. E na declaração de imposto de renda, o investidor deve acessar lá no software da Receita a ficha Bens e Direitos para declarar o saldo das aplicações em BDR no final do ano base. O código informado é de número 49, outras aplicações e investimentos. O investidor também deve informar lá na ficha Renda Variável os ganhos obtidos em cada mês com as operações realizadas com BDRs na Bolsa. E deve declarar os dividendos recebidos dos Brazilian Depositary Receipts, os BDRs, a cada mês, lá na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior. Então, essa é a forma de declarar os Brazilian Depositary Receipts, os BDRs, para quem fez investimento em ações estrangeiras.